Olá, olá, que tal, ladies and gentlemen? Bem-vindos mais uma vez à nossa arena de experiências da Splendor Brasil. E aí, tudo jóia, pessoal? Hoje, infelizmente, não estaremos com o nosso grande parceiro André do Carmo. Ele está fazendo parte aí da formação do Patchwork. Está lá evoluindo, conhecendo, experienciando mais seus medos, desafios, confiança e tudo mais. Mas tranquilo, vamos tocando. Vamos chamar aqui o nosso grande parceiro entrevistado de hoje, Bruno Goulart. Vamos ver se ele já está na área aqui, está entrando. Enquanto isso, vamos entrando, pessoal. Bem-vinda, Marisa! Coisa boa! Quem sabe quando é que tu vem aqui conosco? Compartilhar tua experiência maravilhosa. Ouvir toda essa caminhada linda. Adoro essa mulher. Que é dele o Bruno aqui. Vamos chamar aqui. Bruno. Convidar. Esse espaço é de todos nós. A Arena de Experiência está aqui para a gente compartilhar experiências que transformam o design humano, para que a gente possa possibilitar insights, mais e mais pessoas se transformarem, pegar alguma dica, alguma. Aí entrou o Bruno. Cadê o convite? Vamos ver. Vou mandar de novo aqui o convite, Bruno. Vê se apareceu para ti aí o convite. Não tá chegando aí, Brunão? Vê se tu me manda um convite aí, então. Aqui já apareceu como convidado, vou cancelar, vou mandar de novo. Convite. Entrar com o Bruno. Vamos ver se agora vai. Isso, então fica calmo, tomar um mate. Aí, entrando agora. E aí, Bruno? Agora sim. Tá me ouvindo? Tá travado aí a tua imagem? Alô, alô, câmbio. Bem-vindo, Rodrigo. Bem-vinda, Sônia. Bruno, tá travado a tua imagem? Não sei se é a minha. Alô, alô, câmbio. Aí, agora tá querendo mexer. Tá um pouquinho travado ainda. Tá, deixa eu ver aqui, Não deixa eu sei se, tirar do não sei se é Wi-Fi. a tua conexão. Vamos ajustando, vamos ajustando. Quem sabe faz ao vivo. Oi! Rodrigão, Agora sim, me ouve agora sim. bem? E aí, Brunão, beleza? Bem-vindo à nossa arena de experiências, compartilhando experiências. Bruno, meu parceiro aí de Hora do Mate, a gente toma um mate toda quarta-feira de manhã, parceiro também da formação do Petwork, um grande amigo aí de caminhada. E aí não podia, não tive como resistir de te convidar para compartilhar a tua experiência, compartilhar essa sabedoria, essa trajetória, como é que foram esses passos, digamos assim. Gostaria que tu começasse então te apresentando quem é o Bruno Goulart. E pessoal, obrigado aí pelos coraçõezinhos. Vamos meter ele coraçãozinho aí para chamar mais gente para essa live. Então, Rica, mas também para mim é bem gostoso e prazeroso, né, estar aqui contigo hoje. Cara, é engraçado porque quando tu faz essa pergunta aqui, se apresentar, né, é curioso porque, no fundo, a gente, nesse momento, eu estava entrando num papel de, era para estar no momento do Bruno indo buscar a filha, né? Então, eu estaria se apresentando no carro agora, o Bruno pai, né? Mas como trabalho, então eu, nesse momento, trabalho com, basicamente assim, resumindo bastante, com, com as constelações, né? Mas bastante com a experiência somática também, que é uma outra abordagem que para mim faz bastante sentido, algumas ferramentas do Petro, enfim, toda a caminhada que a gente vai falar aí durante a conversa. Mas basicamente essas três, assim, os movimentos essenciais, enfim. A minha primeira formação é como físio, né? E aos poucos também a gente vai entendendo por que foi fazer o que fez. E, e, à medida também que vai passando o tempo do trabalho, a gente vai mudando, né?
e vai se transformando, e fazendo a rota também vai mudando, e a gente vai se deixando ser levado, né, impulsionado pelo movimento. Esse é um dos pontos bem bacana, Brunão, que é um dos objetivos da Arena de Experiências, né? E como a gente tem também junto um público jovem, e às vezes a gente, nesse nossos relacionamentos e tudo mais, a gente conhece as pessoas já, como tu disseste, já numa outra caminhada, numa outra pegada, e às vezes não sabe da história pregressa ali, como é que foi aquele começo, a batalha e tudo mais, e o próprio dilema que a gente passa, né, no começo, e agora, o que eu vou ser, qual é a minha profissão, qual vai ser a minha formação. Então, eu queria que tu trouxesse um pouquinho esse passo de trás, né? Qual foram, de repente, os deslizes, aquilo que tu acreditavas que tu era, e quando que tu começou a perceber uma guinada, uma mudança para ser mais próximo do Bruno que está hoje? Nossa, pergunta desafiadora. Eu não sei se teve um momento específico, Ricardo. Acho que teve momentos assim, sabe? Eu acho que quando eu fui fazer o vestibular, eu estava em dúvida entre medicina e psicologia, né? Eu estava em dúvida entre as duas. A fisioterapia não estava no radar na época. Então ali foi o momento que eu me dei conta que eu queria trabalhar com pessoas. Já é uma boa indicação. E na época eu queria essa relação de... Sim, e tinha a ver com essa questão do corpo, mas eu não entendi exatamente o porquê o corpo, naquele momento, mas tinha essa relação de proximidade, de intimidade. Isso para mim era muito importante. Eu tinha clareza desse desejo. Mas eu ainda não tinha, eu sentia a psicologia uma coisa um pouco abstrata, apesar de eu achar muito interessante, mas a medicina ao mesmo tempo era uma coisa muito intervencionista, também não era, entende? Não tinha um lugar, era como se fosse uma terceira via, essa palavra agora está meio complicada, mas era algo que ainda eu não tinha clareza. E aí quando eu descobri que existia fisioterapia, foi quando eu falei, tinha algo que era o corpo, mas não era intervenção. Então, assim, de forma assim, incisiva, com, enfim, tratamento, medicamento, cirurgia, nada contra, mas não era aí. Mas me chamou. E aí eu fiz o vestibular e entrei. Então teve esse momento. Esse eu acho que foi um momento que foi... Eu acho que quando eu conheci a osteopatia, que daí foi minha outra formação, que foi quando eu comecei, que foi quando eu tive um estalo, que foi lendo um livro e percebendo a relação de como, através do sistema nervoso, a integração dos sistemas internos e, a partir de percepções externas, o impacto que dava internamente. E como internamente também depois desencadeava a doença. Deu, putz, aí foi um segundo estalo que eu comecei a me dar conta de que eu acho que está chegando num caminho. Eu me lembro quando eu peguei um livro de osteopatia e a pessoa, ao ser tocada, ela tinha memórias, tinha descargas, tinha as manifestações. Eu falei, nossa, isso faz muito sentido. Ali eu me lembro que a osteopatia, quando eu descobri, ela me fez muito sentido, mas na época eu estava muito no meio da faculdade, não poderia ter começado o curso. Eu comecei Sim. quando eu estava mais para o fim. Acho que foi esse momento, esses dois momentos que me ocorrem agora, né? E acho que também no momento do meio da faculdade, quando eu entrei no laboratório, foi um momento interessante, comecei a estudar mais dor crônica, depressão e ansiedade, e de que forma que isso estava relacionado com sintoma. Eu acho que foi esses momentos que me davam de insight mesmo, de que forma que o sintoma estava relacionado com uma experiência de vida vivida. Então eu fui me dando conta disso, então quem sabe se a gente muda a experiência, talvez o sintoma desapareça. E aí começou a fazer muito sentido, mas porque tinha um dado concreto. Isso eu gostava bastante, porque a pessoa, à medida em que eu me lembro que quando eu intervi a primeira vez e que a pessoa teve uma experiência diferente, isso já dentro da faculdade, na clínica da faculdade, e eu não intervi nela fisicamente, mas a dor passou, quando ela entrou em contato com... Eu falei, cara, isso é real. Porque o sintoma, Sim. que é um objetivo concreto, que é real, que partia da realidade, não da interpretação se vai melhorar as relações. Mas olha, a dor lombar sumiu. E eu falei, nossa, isso é real, isso funciona. Então, como partir do dado concreto da realidade e tinha um efeito físico, que a pessoa voltava sem dor, eu falei, putz, então é real. Porque para mim era importante partir da realidade para a subjetividade, Sim. em vez da subjetividade para a realidade, entende?
Então, para mim, isso era muito importante. Então, acho que foram esses momentos que eu fui tendo Nesse isso. ponto aí, tu disseste que fosse fazendo as outras formações, né? E eu entendo cada vez mais que essas formações elas vão complementando, vão nos moldando cada vez mais. O que que tu pode ir entendendo também aos poucos, olhando hoje para trás, né? De que aqueles primeiros ensaios então estavam certos naquela situação e o quanto o conjunto vai sempre complementando. Como é que tu fosse sentindo esse complemento de constelação, movimentos essenciais, experiência somática? O que que cada um deles foi agregando nessa tua forma, então, de te enxergar e talvez de contribuir para enxergar os outros? Hum, Interessante. Eu nunca tinha pensado sobre isso desse jeito agora, mas tu me perguntando, é que parece que em cada local, cada curso que eu fazia é como se despertava algo que já existia em mim em potencial. Isso é muito interessante, porque é como se daí, quando eu fui fazer constelação, é interessante que o Miguel entrou ali, ó, olha que interessante isso. Eu fui com a Ana Beia, uma colega nossa, para a Argentina há muito tempo atrás, fazer um workshop de constelação com um médico que era austríaco, que ele foi dar um workshop na Argentina, e eu fui por ele ser médico e ser ortopedista e trabalhar com constelação, eu fui. Então é como se quando eu vi aquele workshop, que foi um momento importante para mim das constelações, há muito tempo atrás, algo eu me lembro que é como se eu me Sim. autorizasse a algo a partir daquela experiência, entende? Então é como se cada formação que eu fui fazendo, mais do que me dar algo, possibilitou que eu manifestasse algo em mim que ou eu desconhecia ou eu não tinha coragem de assumir, ou eu não tinha coragem de expressar. Então é muito incrível, porque tinha coisas que eu já fazia desse jeito. E daí quando eu vi um professor fazendo a partir daquela abordagem, como se aquilo e é como eu fazia. Então eu me encorajava. Ou eu me encorajava, ou eu descobria aquilo em mim. É como se aquilo acendia, sabe? Como uma luzinha de Natal que está ali e que se passa de noite, e quando liga, esse dia minha filha falou, pai, vamos ligar a luzinha. E aí tava ali, mas quando liga, plum. Então, às vezes uma formação, ela só é isso que bota na tomada e acende Sim. aquelas luzes que já estão ali. Então, para mim foi bastante isso as formações, sabe? Que foi me acendendo isso que para mim em algum nível já fazia muito sentido. Esse é um outro ponto muito importante que a gente. Então, desde a É, osteopatia, a esse experiência é um outro somática. ponto muito. Desculpa que eu te interrompi. Esse é um ponto muito importante também, por isso que a gente traz como arena de experiências para mostrar as infinitas formas. Então, como foi que cada uma dessas abordagens pôde te trazendo e te percebendo nas tuas dores, para que tu pudesse também, de alguma maneira, entender melhor a dor daquelas pessoas que vão a ti. O que, que cada uma pode te possibilitar olhar com um novo ângulo? Não sei se tu consegue ter elas bem distintas assim. Sim, eu acho que eu vou pegar as três que fazem mais sentido para mim nesse momento de vida. Uma é as constelações, de alguma maneira, através do meu vô e vó, a linguagem das constelações já fazia muito sentido na minha família, como linguagem. Sabe assim? É, E parece que as constelações elas me autorizaram, mas também me ajudaram a entender mais essa ordem que já existia na família. Essa coisa, eu me lembro que a minha avó falava, ó, ela botava cada um no seu lugar. É muito engraçado, tinha lugar mesmo, né? Tinha quem tinha uma questão de ordem, entende? Na família, a partir da família da minha avó, tinha uma questão de ancestralidade clara, da força que vem, entende? Mas o que me acrescentou as constelações foi a questão da exclusão, sabe? Que daí tinha a ver com a clareza da dor da exclusão, a importância da inclusão. Isso é algo que foi muito caro para mim, das constelações, esse local do pertencimento, porque eu acho que por uma dor minha de rejeição já experimentada, e essa necessidade de se sentir incluído, da dor que isso causa, de que forma isso, as leis da constelação me ajudaram muito a ter clareza sobre isso, sobre os efeitos disso. Já a experiência somática vinha de uma necessidade minha, porque na minha família, a espiritualidade,
e a matéria eram cores rompidas, entende? Se eu trabalho com algo que tem a ver mais com a sensibilidade, com a intuição, então não posso cobrar, por exemplo. Mas é como se o corpo, o sentir, a matéria, a alma tinha uma cisão. E quando eu encontrei na experiência somática o corpo, mas um corpo que sente, nesse momento é como se eu voltasse para casa. Foi muito assim, e que era isso que eu procurava sem saber. Que era não só eu saber algo, espiritualmente ou mentalmente, ou eu viver uma vida material de que eu fazia muito esporte, sabe, atividade física, tararana, mas que tinha uma lacuna, e essa lacuna tinha a ver Sim. com o sentir. E quando eu integrei, quando eu pude experimentar isso, que era através da experiência somática, que é o que eu pensei, tá? Eu pensei isso, e quando eu pensei isso, o que eu senti quando eu pensei isso? Esse movimento de fazer, esse retorno, sabe? Essa volta, ou até essa encarnação mesmo, sabe? Esse movimento de voltar para a carne, porque os sentimentos, eles têm um lugar, eles têm uma forma, eles se movimentam. Me trouxe um corpo de volta. E esse corpo, basicamente, me trouxe a capacidade de ter clareza do que eu estava sentindo. Então, a experiência somática, ela foi um divisor de água aí. E o Petor, ele, ele de alguma maneira, ele também faz ele já vem com isso linkado de alguma forma, né? Mas ele linka para mim o como que os processos psicológicos e emocionais se ligam ao processo da nossa alma, do nosso ser. Como que isso está ligado? Então, eu acho que dessa forma, essas três cores, que hoje são três cores que são muito fortes para mim, né, e muito importantes, eu acho que ela trouxe a possibilidade de eu vincular os aspectos psicológicos dentro de um processo que tem a ver com a expansão do meu ser, que não se limita apenas a um aspecto, que não se limita apenas a eu querer ter uma vida melhor, e sim de dar um sentido na minha existência como ser, mas a partir desse lugar que a experiência mágica trouxe, que é aqui, esse corpo presente, essa presença agora, entende? Então, Sim. não sei se me fiz ser claro, mas acho que essas três me trouxeram Que essas massa. possibilidades, essa riqueza. Pensando assim, na verdade eu estou me dando conta até mais disso agora, Esse é o falando grande contigo. barato desse bate-papo, né? Que a gente vai percebendo coisas que nunca antes tinha parado para refletir. Hein? Pessoal, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, façam perguntas aí. A casa é de todos nós, o espaço é nosso aí. Bruno, nessa situação, então, digamos, talvez eu queria saber se contigo foi a mesma coisa. Comigo, eu por muito tempo eu ia buscando essas formações, esses conhecimentos, sempre para de que maneira eu posso servir, de que maneira eu posso atender, de que maneira eu posso entregar algo. Mas em um determinado momento, isso daí eu comecei a olhar para dentro de mim e perceber se eu não trabalhar aqui, se eu não me colocar à prova, eu não vou compreender. Né? Eu me sentia meio Casa do Ferreiro, espeto de pau, assim, meio incoerente, né? De estar falando e não estar praticando aquilo Uhum. lá. Não sei se isso também aconteceu contigo, em que momento, quando tu começou a experienciar mais toda essa situação, como foi essa virada de chave? Olha, eu acho fundamental esse local de eu poder me trabalhar no sentido de me descobrir para estar com o outro, mas acho que tem algo que para mim a virada de chave no sentido aí para mim foi mais assim, Ricardo, que é toda vez que eu me encorajo a entrar num local desconhecido dentro de mim, quando eu estou com outro, eu me encorajo a atravessar esse lugar junto. Mais do que um local já conhecido em mim e que eu pratico, é essa postura e essa decisão de me encorajar a me atravessar nesse local desconhecido, sabe? Que vai para além da nossa personalidade, entende? Porque às vezes a pessoa traz um tema que eu nem tenho ideia e nem, sabe? Mas essa coragem de experimentar o que está acontecendo naquele momento e não saber onde isso vai dar, esse trabalho diário de fazer isso possibilita estar com outro desse jeito, porque não vai ser uma simulação ou eu não sei onde ele vai ter que estar, porque é algo que
porque no fundo o outro como que está na minha frente, essa postura é uma postura de descobrir a vida, entende? De descobrir a vida que se manifesta em cada encontro, em cada encontro. Então, para mim, essa postura é a chave que para mim virou, entende? Essa postura é a chave que virou. Eu posso ter uma mãe que perdeu um filho e eu não perdi um filho, entende? E na minha ancestralidade isso até tem essa dor e pode estar em mim em algum lugar, mas eu não tenho. Mas quando ela se permite atravessar essa tristeza ali e eu me permito atravessar esse espaço que ela está abrindo ali, que no fundo ela está abrindo, eu acho que essa postura para mim faz muito sentido, entende? De acompanhar esse espaço que as pessoas trazem nesse encontro e que se abre, Então essa é para mim a chave e a postura que Perfeito. Isso me faz lembrar muito aquele psicólogo, não me lembro o nome dele, mas que o Joe Vitale reporta no livro Limite Zero, onde ele foi para um hospital psiquiátrico e trabalhou os pacientes através dele, né? Então ele enxergava que cada um dos pacientes, só vendo a ficha, ele nem via as pessoas, que cada um dos pacientes era ele, e ele trabalhou um Ho'oponopono de identidade própria através dele. E depois de um tempo ele conseguiu liberar todo o hospital. Chegou a ser desativado porque as pessoas ele conseguiu realmente trabalhar. Então, mas esse ponto, para te chegar nesse ponto, né, exatamente, foi fundamental de tu te abrir para experienciar em ti, para tu saber o que é experienciar, então, para poder te abrir para experienciar através do outro, né, ou junto com o outro. Muito, muito lindo esse relato aí que tu traz. Isso. Sim, porque eu acho. Não, pode falar. Pode seguir. É que eu acho que tem um lugar que às vezes tem uma exigência, que eu acho que é mais uma exigência, pelo menos nos meios que eu já vivi, eu senti ou eu interpretei desse jeito, que não, é importante tu se trabalhar, etc, sabe? E acho que tem um valor aí. Mas tem um lugar que eu acho que é a coragem e a honestidade de assumir a experiência que está sendo vivida diante desse outro, faz com que tu esteja com o outro. E ainda que tu não tenha vivido, naquele momento tu está com. Sim. E isso faz toda a diferença. Sabe? Porque aí tu vai descobrindo com o outro. Sim. Que lugar é esse. Então, eu acho que esse movimento e esse exercício diário de assumir a experiência que está sendo vivida no momento presente faz com que quando eu esteja com o outro, seja possível assumir. Sabe, essa honestidade, não de ser verdadeiro, mas de assumir com honestidade o que está sendo vivido, possibilita que o outro também te sinta contigo. E aí você junto atravessa esse espaço que está sendo vivido. Eu acho que isso é algo que pode ser cultivado. Entende? Essa atitude é algo a Isso é algo que é muito, muito falado no Peter, né? Daquela questão da dor que eu causo, a dor que eu sinto. E aí, com isso, à medida que a gente vai tomando essa consciência, a gente vai realmente criando essa nova humanidade, ou essa nova comunidade, né, coletiva, com mais respeito ao outro e tudo mais. Brunão, nessa tua trajetória, não sei se tu tem bem claro, mas qual foi dos maiores desafios assim a enfrentar, assim, como é que foi a experiência de alguns desses desafios dessa caminhada para até hoje aí? Se tem algum que tenha mais destaque? Eu acho que teve dois momentos bem desafiadores. Um é engraçado, porque eu acho que eu nunca falei sobre isso, mas teve um momento em que eu estava na faculdade, estava só no laboratório, faltava 1 ano e meio para me formar, no laboratório de psicologia da faculdade, e eu comecei a trabalhar, eu tinha ido morar na Austrália e voltei. E naquele momento eu voltei para uma empresa, e era uma empresa que eu tinha bastante estrutura, daí tinha plano de saúde, tinha um bom salário, só que não tinha nada a ver com o que eu estava procurando, mas me dava segurança. Entende? E daí eles falaram, não, a gente paga uma faculdade a partir de administração e de comunicação, e daí eu já comecei a fazer disciplinas na UDESC, que já ia transferir o curso, e naquele momento, como para mim, a minha independência, eu vinha de morar fora sozinho,
Então, para mim, naquele momento, um valor para mim era independência. E aí, para mim, foi esse um momento muito desafiador. Que eu ia ter que voltar à faculdade, ganhar ali os 100, R$ 150 de bolsa que eu ganhava, que não era nada, ou permanecer no trabalho que eu estava e que, enfim, naquele momento as coisas só estavam prosperando, eu estava melhorando, tinha sido promovido, enfim, as coisas estavam indo. Então, naquele momento, e nesse momento a minha mãe foi bem importante, lembro disso, que ela falou, pô, termina a faculdade que estás fazendo. Eu falei, pô, mãe, agora, sabe, eu estou construindo a minha vida, eu tenho recursos agora, as coisas estão indo. Parar a faculdade, sabe, terminar a faculdade e retroceder mais um ano e meio sem ganhar dinheiro, taranã, e não conseguir construir minha independência. Então, esse momento de ter largado a empresa, eu me lembro quando eu fui falar com o dono da empresa, era uma empresa de tecnologia que estava crescendo muito naquele momento, e eu fui falar com ele, e ele falou, pô, cara, tu não quer mesmo continuar? E aí ele falou várias palavras que para mim, naquele momento da insegurança, era muito importante, da minha qualidade, do quanto eu era bom, quanto eu era capaz. Putz, naquele momento a minha segurança, meu ego ficou super forte, né? De tipo, é o momento, sabe? Vou continuar. Mas eu saí da sala dele, se por um lado eu fiquei muito eufórico, eu me senti muito admirado e aprovado, por outro, eu senti que eu estava deixando algo que eu não sabia o quê. Entende? Esse momento foi difícil. E aí, mas passou uma semana, daí eu fui lá no RH e falei, preciso ir embora, vou voltar para a faculdade. Esse foi um momento bem desafiador. E o segundo momento foi quando eu estava bem estabelecido na físio, super estabelecido. Na época a osteopatia não era tão famosa em Florianópolis, então eu tinha uma lista de espera enorme. Mas eu tinha completado algumas formações e várias pessoas já vinham trabalhar os sintomas a partir de outras formações e trazendo outras demandas mesmo mais terapêuticas. E eu fiquei com a agenda cheia, então isso não era um problema. Só que toda a minha segurança, todas as pessoas que já me indicavam, seja médicos, seja psicólogos, seja terapeutas, seja outros físios, me indicavam. Então eu tinha uma estrutura muito bem estabelecida que era a osteopatia. Só que eu comecei a ter que dizer para as pessoas, olha, só tem horário para daqui a um mês. E comecei a desagradar. E das pessoas... E eu comecei a ficar com esse medo de perder a aprovação, tava trocando de novo, ia trocar o certo pelo duvidoso. E daí eu comecei a ficar muito inseguro nesse momento, eu me lembro. Até o momento que daí a minha maca ainda estava no consultório, né? E eu me lembro isso assim, porque foi bem assim, daí eu falei, cara, que desgraça. Que eu comecei a dizer não para muitas pessoas, e as pessoas começavam a reclamar para as pessoas que indicavam. Só que ao mesmo tempo, cada vez mais a agenda se fixava a partir das abordagens terapêuticas, como a experiência somática, por exemplo, né? Ou a constelação. E daí eu falei, tá, então é o seguinte, eu vou parar, realmente eu vou parar, mas eu preciso de uma intervenção divina clara, que é algo que era bem palpável. Eu me lembro que eu me conectei assim, eu pedi muito, porque naquele momento eu já estava fazendo mal para as pessoas, que era de Sim. não dar horário, aí dizer, olha, eu não posso mais. E eu me lembro que aconteceu uma coisa muito forte, que eu olhei para uma paciente, entrou e falou, e essa maca aí, Bruno, o que tá se fazendo com ela? Daí eu falei, a maca tá ali e tal. Eu, né, mas tu já parou de atender? Daí eu falei, mas vai que um dia, né? E daí eu falei, nossa, que engraçado. Eu fiz isso agora de manhã, a primeira paciente me traz isso. Daqui a pouco ela assim, tu não quer vender? E aí ele vender Era o era o sinal. momento que eu me despediria de fato, né? Da possibilidade de um dia. Era um sinal, daí eu falei, tá, mas tá bem próximo de sinal, mas tem que ser bem real. Posso até vender, mas assim, ó, a minha filha, naquele momento a Flor tinha acabado de nascer, né? Isso foi 5 anos atrás. Então, assim, ó, a filha é recém-nascida, eu não quero ter mínimo de gasto de energia com isso. Tem que ser uma coisa assim, ó, bem palpável. E aí foi bem interessante, porque acabou a sessão, deu 2 horas, chegou meio-dia, eu atendi outras pessoas. Um amigo meu falou, Bruno, eu acabei de descobrir que tu quer vender tua maca. Eu falei, a pessoa tal que foi no teu consultório falou pra mim, posso ir buscar? Eu falei, só se for sábado da manhã, e eu não vou estar aqui. Dele, então tá bom, dá tua conta que eu vou fazer um depósito agora. E daí, assim, ó, todos os impeditivos que eu botava, ele resolvia. Eu falei, tá. E aí, incrível, depois daquele momento, ninguém mais me procurou com osteopatia. Ninguém.
o telefone assim, foi uma coisa assim que é como se um imã saiu. Porque as pessoas que me mandavam mensagem, que não aconteceu mais. Foi como se evaporou. E aí eu entreguei, e, enfim. E acho que o papel da físio hoje está muito integrado em mim, mas esse dia até minha esposa estava com dor no pescoço, a Bibi, e daí eu mexi nela, daí ainda bem que tu não esqueceu, né, amor? Eu falei, cara, pra mim eu já tinha esquecido tudo, que daí eu mexi no pescoço dela, pra uma dor de pescoço, mas que já perdeu totalmente. Então, esse momento foi um momento de que deu medo, mas que eu tive, assim, um movimento bem claro da vida também, assim, de, sabe? E aí foi, esses dois momentos foram momentos bem, Massa, bem massa. chaves Ô, para mim. André, pode dar uma aparecidinha. André, se tu quiser entrar, manda um convite aí, se tu tiver a disponibilidade, se estiver tranquilo aí. Que massa, Bruno. Isso é um dos detalhes muito importantes exatamente nessa nossa caminhada, né? Então, de novo, falando para o público jovem que imagina já ter aquela experiência e saber que tudo vai estar certo. Não, às vezes a gente vai se colocar em alguns dilemas assim, né? A vida traz os caminhos, as bifurcações. Às vezes eu vou perder o dinheiro ali, mas não é só o dinheiro. Eu vou ter que caminhar, vou ter que baixar ali a crista, voltar num ponto de humildade, depender de novo de pai e mãe para poder chegar naquele outro patamar, e outras vezes é ir compreendendo os sinais, né? Porque muitas vezes a gente entra numa obstinação, numa coisa assim, não, eu tenho que fazer tal coisa. Então, esse relato traz essa tranquilidade de aprender Uhum. a conviver, a surfar bem a onda da vida, né? Ela não é uma coisa cartesiana, reta, que sempre traz a resposta. Ela pode ser aqui, pode ser lá, e tu pode também trazer o quanto nada é perdido, né? Então, graças à tua experiência da fisioterapia, te levou a um outro lado, que te levou a outra experiência, que te levou a outro ponto, que te levou a outro ponto, que pode levar a esse outro detalhe. Eu queria que tu abordasse um pouquinho mais só, então, dentro dessas explicar para o público que de repente não conhece, nessas formações que tu mais trabalhas hoje, como que cada uma delas aborda ali? A constelação, a gente já ouviu um pouco ali a Renate, a Gláucia, a Eliane também falar essa semana, acho que o pessoal já entende um pouco dessa questão, mas experiência somática Uhum. e outras abordagens que tu tenha, como que essas atuam um pouco mais? Olha, todas elas, vou tentar aqui não ser muito técnico, mas todas elas, basicamente assim, então, nós temos um sistema nervoso, né, que nos constitui, e o que seria um evento traumático, né, que depois desencarrega, assim, que depois desencarrega assim, sintomas, e esses sintomas podem ser desde dores físicas, mas também, de alguma maneira, repetições de padrões comportamentais e experiências internas semelhantes. O que seria isso, né, de um ponto de vista do trauma? Então, é uma situação que acontece rápido demais, forte demais, que o teu sistema nervoso, que tem uma capacidade de finalizar aquela situação, ele não consegue. Então, basicamente, a gente vai atuar em cima do sistema nervoso de que forma? Ajudando a pessoa a reconhecer a experiência que ela está vivendo naquele momento, para que o próprio sistema nervoso possa continuar aquele movimento que foi interrompido. Então, vou dar um exemplo bem claro. Vamos supor assim, para ficar mais palpável, tá? Vamos supor que vamos supor que eu vou dar um exemplo bem palpável com a minha filha, porque eu apliquei isso com ela, por exemplo. Ela foi na escola, primeiro, há uns 4 meses atrás, ela teve colônia de férias, num lugar que ela não conhecia ninguém, ok? E quando ela chegou lá, por exemplo, a primeira coisa que ela fez é ficar com medo e se contraiu inteira. Porque quando a gente tem medo, a gente entra nesse processo de contração. Por quê? Para que contração? Para que a gente possa lutar ou fugir daquela situação. Então, basicamente, nesse lugar, a experiência somática, ela vai trabalhar, por exemplo, vai trazer a atenção para os lugares do teu organismo que permanecem nesse estado de ativação, que a gente vai falar, por exemplo, de tensão, e que não permite que depois eu descarregue essa energia para poder voltar a interagir com o meio. Então, quando eu vi que ela entrou nesse processo, por exemplo, eu ali, como que eu intervi com ela?
eu dei o apoio. Claro que se é um adulto, eu não vou pegar no colo. Mas eu vou ajudar que ela perceba que ela está vivendo medo. De que forma que ela está vendo medo? Eu vou ajudá-la que ela traga a atenção para o corpo dela. Então, quando a gente está com medo, qual é a sensação que dá? Basicamente, a experiência somática e outras abordagens vão trabalhar com as sensações que aquela experiência nos trazem. Porque, basicamente, as sensações do nosso organismo passam a ser desconfortáveis para a gente. Então, por exemplo, se eu te pergunto, Ricardo, o que tu tá sentindo agora? Ah, eu tô feliz que eu tô contigo, Bruno. Se tu tá feliz, como que tu sabe que tu tá feliz? Ah, eu tô feliz porque eu tô feliz. Mas aonde no teu organismo tu experimenta a felicidade? Ah, eu experimento no meu peito. De que forma? Através de uma expansão. Então, quando a gente entra nessa expansão e vai trabalhando as sensações da expansão no organismo, a gente vai ajudando o organismo a poder se regular novamente e poder descarregar toda a energia que permaneceu bloqueada e que ajuda na repetição das experiências, dos padrões, dos comportamentos, das crenças e da realidade que vai criando a partir disso. Basicamente é isso que Isso é funciona, muito assim, de massa, forma assim bem, porque traz não a complexa, gente mas para essa necessidade, né? Muitas vezes a gente está na vida e acha que as coisas são desafios e que o corpo é só o veículo para ir para um lado para o outro. O corpo é muito mais do que isso. Ele é esse grande veículo de experienciação. Então, o quanto é importante cada vez mais, e principalmente para os jovens, né? A gente, quando era jovem, a gente simplesmente, tu me incomodou, vamos cair no pau, vamos devolver, vamos fazer não sei o que lá. E a reação com os pais, e não, a gente não é ensinado a prestar atenção em nós, nesse veículo maravilhoso que traz tudo isso. Então, que lindo de tu já tá desde cedo ensinando a tua filha, vamos lá, percebe. Porque o que é isso, né? O que é sentir alegria? O que é sentir felicidade? O que é sentir tristeza? Como é isso? Não é só uma coisa, não, eu tô chorando quer dizer que eu tô triste, não, mas e quando a gente chora de alegria? E aí? Então, tomar consciência dessas emoções é muito importante. E o que mais? De que outra forma, então, isso é na experiência somática, né? Que outra abordagem tu pode trazer que é complementar? sim. Sim, é que a nova medicina germânica, que era outra abordagem que ela vai trabalhar com formas parecidas, mas ela vai trabalhar com algo parecido que tem a ver também com essa, que tem um termo. Na verdade, ela vai ter uma outra linguagem, enfim, os sintomas, mas basicamente vai trabalhar com isso que seria a senso-percepção, que é a percepção da sensação e a percepção da sensação e de que forma que as sensações criam percepções, entende? Basicamente, na abordagem, assim, que vai ser todas as abordagens corporais que eu vou trabalhar, elas vão ajudar que tua mente, para que tu chegue nesse núcleo de sensação que aquela Sim. percepção tem em ti. E aprender a modular, a reconhecer e a intervir a partir disso. A partir disso. Então, por exemplo, se eu estou vivendo uma situação, putz, vou falar com o Ricardo, vamos supor, eu tava sentindo um medinho gostoso de tipo, a experiência daquele friozinho na barriga, que não era um medo, mas um friozinho na barriga gostoso. Como é que a gente intervém isso nessas técnicas? Basicamente, eu vou repousar minha atenção nesse friozinho na barriga, porque o friozinho na barriga, o que é fisiologicamente? É que o sangue está saindo dali. E quando o sangue está saindo dali, e como o sangue traz calor, quando o sangue sai dali, eu sinto frio na barriga. Se eu não tolero e não consigo saber e ficar com esse frio na barriga, eu não consigo aprofundar nisso. Daqui a pouco um friozinho na barriga e um friozinho no pé, mas a coxa começa a esquentar, por exemplo. E daqui a pouco um leve calor na mão. Então a gente vai ajudando a expandir o que é isso. E daqui a pouco o coração acelera, mas ao invés de eu interpretar que é uma crise de ansiedade, e se eu vejo ele acelerando, mas também relaxo meus ombros, eu já começo a experimentar isso que a gente pode dizer que é um medinho gostoso, que não é um medinho necessariamente, é essa experiência de curiosidade, que é muito parecida com medo, porque ela passa com sensações muito parecidas. Então, quando eu começo a
aprender a lidar, e são essas ferramentas que, através da atenção, de uma atenção consciente, voluntária, e de expandir um tempo com a atenção naquele espaço, essas são ferramentas que a gente, durante o trabalho, vai tendo, a partir de várias abordagens como essa, né? A ferramenta da atenção, do tempo da atenção, e claro que daí, de fora, experimentando junto com a pessoa, a gente vai conseguindo ter mais clareza de que momento que ela está voltando para o trauma, ou colapsando, ou reatuando uma experiência, ou de que forma que ela está voltando para aquela experiência e conseguindo sair dela para experimentar algo novo, né? Então, basicamente é assim que funcionam essas abordagens, né? De forma Isso, resumida. isso é muito massa, né? É Porque isso. a gente passa a perceber o quanto muitas vezes nós temos um conceito, uma ideia cristalizada, e o quanto é importante eu estar aberto a poder perceber isso ou reexperienciar, mas talvez trazendo um novo significado, porque como tu disseste, cheguei a sentir o friozinho lá, isso daqui já é medo. Não, eu tenho que sair. Calma, peraí, só um pouquinho. Avalia, será que é realmente isso? Será que é realmente essa informação? Será que isso é ruim? Será que isso é bom? O que isso está te trazendo? E como é dar a Isso, continuidade nisso? Né? Porque exato. a gente sabe hoje que o estresse e tudo mais a gente cria a partir de um pensamento que coloca lá, meu Deus, se eu não cumprir esse trabalho, eu vou ser demitido. E aí eu vou para uma informação para o meu cérebro reptiliano de defesa, eu tenho que atacar, eu tenho que correr, senão eu vou sofrer, eu não vou ter meu alimento, eu não vou sobreviver. E entro no medo, no pânico de um monte de coisa, onde tu para, calma, respira. É realmente verdade isso? Sente, o que é essa informação? E aí, quando permite isso atravessar, tu Exato. consegue voltar a ter uma paz e tá aí, o que é verdade? O que eu posso fazer agora? Qual é o passo de agora? E a gente vê isso muito claro com as crianças, por exemplo. Eu me lembro que a primeira vez que eu botei minha filha no balanço, que ela segurou assim, né? Segurou e ficou durinha. Daí eu tô com medo, pai. Daí eu falei, sim, filha, tá com medo? Daí eu comecei a balançar ela, dela. Mas é bom. Então, ela não interpretou que o medo era perigoso. Como ela experimentou aquilo em contato com o outro, sem o julgamento de que não deveria sentir medo porque é ruim, porque é errado, porque esse... E experimentou aquilo, daqui a pouco ela... Um pouquinho mais alto, pai. Porque ela quer expandir Mas, aquela experiência. E é isso que exato. a gente não faz. A gente já sente e como gera um desconfortinho, interpreta, a gente já não está mais vivendo E já quer a fugir. experiência. A gente está vivendo o produto da interpretação. E aí vai viver, porque como eu estou vivendo o produto da interpretação, eu vou cada vez indo mais longe. E na verdade, daqui a pouco é mais. Porque quando o nosso ser vai encontrando essas experiências, esses espaços internos, a vida é muito. A natureza da vida, vamos botar assim, se essa palavra é quase redundante, é de movimento e expansão. Então, quando a gente não está interpretando, a gente está trazendo a atenção para o corpo e permitindo reconhecer o que está acontecendo, o próprio sistema nervoso tende a expandir e mover-se. Só que como a gente pensa, a gente impede e interrompe e começa a viver o produto das interpretações, não o produto do movimento da natureza que está acontecendo dentro da gente. Sim. E isso é bem diferente. Uau, Bem Brunão, a nossa diferente. conversa está maravilhosa. Já extrapolamos aqui dos 40 minutos, que é o nosso básico, digamos assim. É muito rápido que passa o tempo, é bom demais. Eu queria que tu deixasse também uma literatura. O que dá para indicar de livro Nossa, para o nem pessoal aí? visto. Cara, uma literatura. Deixa eu ver um livro que agora faça sentido para mim, né? Sabe um livro que é alguém que eu tenho bastante apreço, que eu tive
que eu tive contato esses dias, há um tempo atrás, foi no encontro, que é o livro do Sérgio Torres. O Sérgio é alguém que ele vive muito isso, que eu acabei de descrever, e a presença dele é algo que causa um profundo relaxamento, sabe? E ele tem um livro, o último livro dele, acho que foi Minha Companhia. É um livro simples, não é um livro erudito, porque ele não é um pensador, assim, né? Mas é um livro que ele traz conceitos, assim, que nos ajudam a assumir quem nós somos a cada instante, entende? Então, esse é um Sérgio livro, Torres. eu fui meio, já fui quase tarado. Isso faz o que eu senti, e por leitura, assim, e eu tenho lido um pouco menos. Então, esse é o último livro que eu li. Há umas duas, acho que é uma literatura que é a mais atual, nesse momento, assim, que é muito simples, mas que ela é bem... Eu gosto também, assim, um livro que eu indicaria de poesia, porque para mim é bom, que é o da Adélia Prado, Bagagem, que eu gosto bastante, porque acho que ajuda a trazer essa coisa bem de ajudar a sentir, entende? E como ela gosta de poesia bem do cotidiano, é uma literatura que eu indicaria, que move esse olhar para a gente de volta, entende? Que a gente tem essa coisa de projetar e olhar muito, então é um livro que eu reli esses dias e é uma delícia, eu gosto. Isso me enche de muita vida. Então, Bagagem da Adélia Prado é um livro que eu Massa. sugeriria. E o Sérgio Torres O também é Rodrigo outro está que eu encantado sugeriria. aí. Que live, senhores. Obrigado. Sem dúvida, Rodrigo. Tu daqui a pouco vai estar aí nesse lugar aí, compartilhando também das Uhum. experiências de transformação. Ele é um parceiraço também. Tem uma história bem bacana e está passando exatamente por esse momento de transição. Isso daí vai ser bem bacana dele compartilhar. Brunão, assim, sem querer tomar demais do teu tempo, já foi maravilhoso. Só agradecimento. Não sei se tu tem, já que tu falou em poesia, eu lembrei que eu fui brindado no meu aniversário com uma poesia maravilhosa tua. Se tu tiveres alguma poesia à mão que tu queira declamar, seria muito lindo. Enquanto isso, eu vou agradecendo a todos aqui que estiveram conosco, a tua presença, quem pôde comparecer, quem pôde questionar ou participar. Deixa eu pegar aqui Tranquilo, o tranquilo. caderno, tá, Rick? Eu E vou pegar um esse é o caderno. nosso espaço. A Arena de Experiências está aqui para isso, para a gente compartilhar experiências, trocar informações, crescer, trazer esses desafios que a gente passa na vida e perceber que a gente não está sozinho. A gente está aqui com um monte de gente que também passa por perrengues, que também tem suas questões, mas que a gente vai em frente, a gente supera. Na semana que vem nós estaremos com o Samuel Guion, um tatuador, vindo de uma família extremamente religiosa e também rompeu as barreiras, e hoje ele é mega blaster bom aí, super requisitado. E na quinta-feira nós estaremos com o João Bruneto, um parceiraço aí, que hoje mora em Jaguarão, lá no sul, trabalhou muitos anos aqui em Porto Alegre, como bioquímico e tudo mais, e hoje mudou de vida também tem uma história linda para compartilhar. Então, continue nos acompanhando. Se você se interessa também em compartilhar a sua história, manda um direct. Esse espaço aqui é exatamente para isso, para a gente mostrar para as pessoas que tudo é possível, às vezes a gente passa por alguma situação ruim, mas ela está a serviço de nos colocar em algo melhor. Então, tá contigo aí, Brunão, para a gente encerrar então essa nossa arena maravilhosa. Uma poesia para terminar com essa leveza peculiar que tu traz, brindando a vida com mais esse dom. Hein? Então, legal, agradeço aí, né, Rica, o convite. E eu queria falar que desses momentos que também de transição, né, de profissão, eu acho, e a gente passa por um momento de transição hoje em dia, né, grande, de retorno e talvez não retorno. Eu acho que eu me lembro que eu escutei isso há muito tempo atrás e essa frase não saiu da minha cabeça, que era assim: não saber é mais perto. Isso que eu não escutei, eu não entendi, mas eu soube, entende? Então, essa capacidade de estar nesse espaço de não saber exige coragem, mas permita que aquilo que é possa me encontrar também. Então, em qualquer transição, não saber que parece que é horrível é o local mais próximo para esse novo que está por vir. Porque se eu sei, eu já ponho exatamente a distância entre eu e a vida que está me aguardando. Então, não saber é mais perto. Então, essa é a frase que a gente estava falando de mudança, que tu trouxe agora do tatuador, que eu acho que é bem interessante.
E, pois bem, agradeço, né, a gente está aqui junto e tu falou da poesia, confesso que sinto esse friozinho na barriga, né, porque quando a gente escreve é uma coisa às vezes tão íntima, é um momento tão assim de, vou escrever isso porque vem, mas eu vou trazer aqui uma poesia que eu escrevi para minha avó, na verdade eu escrevi e que tem a ver com a história da minha avó, e que é assim, minha filha me disse, pai, essa música é do caminhão de gás. O tempo parou e quando dei por mim, estava dentro da casa de madeira da minha avó. Acordava, levantava, punha os pés no chão e a madeira estalava. Era um sinal. Só a vovó, o silêncio e eu tínhamos dado adeus à madrugada. Saí do quarto e atravessei a cozinha. E quando cheguei na janela, lá de longe estava ela. Traços fortes e marcados pelo tempo. Parecia um tronco de árvore, nem mexia com o vento. Pus os pés descalço na grama molhada de orvalho e fui na direção dela, que me fitou nos olhos e disse: Menino, vai pôr o chinelo, com voz grossa de dar medo. Fingi que nem ouvia, pois ela não sabia que o meu maior desejo era ter o casco duro como o dela e poder pisar no espinho na roseta e me esbaldar na terra. De pirraça cheguei mais perto, só para sentir os respingos da água que resbalavam da pedra do tanque, tocavam o meu rosto e umedeciam minha alma. Os pássaros começavam a cantar e com eles o caminhão de gás no morro subia. Era quase um sinal, eu já sabia. Estava chegando a hora de tomar café, vovó dizia. Molhada de suor, sabão e água, uma mão segurava o pano e a outra minha. Íamos juntos em direção à cozinha. Já não tenho mais a grama e nem mesmo a velha, mas ainda tenho o café, a música do gavião de gás e a minha menina, que é a cara dela. Então, esse é o poema, a poesia que eu fiz. E é isso, meu caro. É mais uma forma de dar vazão a isso que nos emerge, nos atravessa. Show de bola, Então Bruno. é isso aí. Arrepiei inteira Obrigado. aqui, eu já tinha E escutado, mas sempre é nos bom vemos escutar mais de tarde. novo. Nossa, só agradecimento, foi maravilhoso. Obrigado a todos aí que nos acompanharam. Terça-feira que vem estaremos de volta. Eu quero fazer um print aqui para nós, para a gente divulgar ali a nossa live de hoje. Aí, beleza! Valeu, Brunão! Beijos e abraços. Ótima quinta-feira, um ótimo final de semana. Um Até outra abraço. oportunidade. Quem quiser te contatar para alguma coisa, te acha no Instagram? Como é que o pessoal te acha? Acha no Instagram ou no celular, no WhatsApp. Né? Eu tenho sempre um dia para responder, mas tem ali Bruno.Goulart, acho que é oficial, né? Tinha muito Bruno Goulart, então esse é o Instagram que está ali, @Bruno.Goulart oficial. E no telefone que Não acho que sei, tem lá, mas não aí tem? No WhatsApp? 999602822. lembrando que o Que aí a prefixo é gente 48, pessoal. Ele é de nos Floripa, comunicamos por ali. prefixo 48. Tá aí o número. Show de bola, show de bola. O Rodrigo tá dizendo, mandou uma mensagem direto para mim. Fez chorar agora no final. Aí, a poesia do cara é boa mesmo. Valeu, pessoal. Valeu, Bruno. Beijos, abraço. Até outra oportunidade. Tchau, tchau.